Haroldo Dutra Dias, nós estamos aqui Bom dia. conversando. Olá, Oi, nós- Leonora, bom dia. Bom dia, meus bom, amigos, minhas amigas. bom dia. Me Bom dia coloca aqui para na tela com o todos. Haroldo para a gente dar as boas-vindas para ele. Ah, Nós estávamos aqui conversando, né, em dia de festa, aonde semanalmente, às segundas-feiras, né, nós nos reunimos às 7 da manhã, bem cedinho. As meninas lá de Portugal, a equipe que entrou conosco também, toda semana conosco. E estudamos cada capítulo e refletimos, e durante a semana o pessoal fazia pesquisa e publicava e colocava lá no grupo, né? E estamos em um dia de festa, porque há 6 meses, acalentando os nossos corações, né? A coragem, a esperança, a fé que esse livro ele traz. Então, estamos em gratidão e hoje trouxemos o nosso irmão mais velho, né? Que começou esse estudo. A gente começou antes, né, Haroldo? Lá em 2013 tinha aquele grupo lá de Facebook, né, com historiadores, e literal. a gente lia, né, e estudava também os capítulos em preparação para o Lítero. E a gente vai começar assim, como para você, Haroldo, né, Brasil, coração do mundo em 2014 e em 2025, 10 anos, né, nos separam. Seja bem-vindo, Haroldo. Bom dia. Pois é, eu lembro muito do Litro musical. Foi um Litro musical belíssimo, porque a gente conseguiu reunir tantos talentos assim da literatura, da música e também pessoas que estão vinculadas à divulgação do Evangelho. E foi uma produção muito especial, porque nessa época, 2014, acho que havia um certo preconceito mesmo no meio espírita com a obra do Humberto Campos. A gente enfrentou muito essa resistência à obra, né? Porque eu acredito que a maioria, quando lê algumas coisas da obra, fica assim em dúvida da abordagem do Humberto de Campos e diz, em dúvida quanto ao que ele promete, as promessas em relação ao Brasil, né? Eu acho que depois, passados esses anos todos, todos nós amadurecemos o olhar, vimos o Brasil passar por diversas dificuldades, por muitos desafios, e acho que cada vez mais a gente foi entendendo, né, o que é essa missão de pátria do Evangelho, o que que isso representa, especialmente no cenário mundial, e a obra foi ganhando força, né? Ela foi sendo melhor compreendida. É claro que ainda permanecem algumas incompreensões, mas, no geral, eu sinto que a obra hoje é muito mais bem recebida, muito mais bem compreendida do que naquela época, né, que ela foi é, traduzida por nós, né? Porque a gente entende que o livro musical foi uma tradução dessa obra, né? Uma tradução para os tempos atuais de uma obra que é de meados do século. Então, a gente fica muito feliz com isso, Eleonora. Nós estamos hoje, né, em dia de encerramento e o convite mesmo, né, para a sua fala é para a gente, é uma cereja assim do bolo, né? Vamos falar sobre o Brasil, coração do mundo e como que você sente, como que você traz esse livro hoje. Eu vou é, começar trazendo um trechinho bíblico, que é aquele, está lá no Evangelho de Lucas, quando eles questionam o João Batista sobre por que que ele batizava, né? Então, a dúvida ali era qual que era aquilo que ele estava fazendo,
que ritual de purificação era aquele, de mergulhar as pessoas na água corrente, no rio, e também qual que era a legitimidade dele para fazer aquilo. Porque todos os rituais de purificação estavam descritos na Bíblia hebraica, no Levítico, e eles não conheciam, aquilo era algo novo. Então a primeira dúvida é: o que está sendo feito? O que que você está fazendo, né? Já que você se diz um profeta. O que é isso que você está praticando? Você está invadindo a esfera do sacerdote? Você está criando uma prática fora do templo de Jerusalém? Não, essas eram dúvidas, né? E outras dúvidas. Quem é você para fazer isso? Né? E aí, João Batista responde assim, que nenhum poder, né? Nada se realiza no mundo se não for dado pelo alto. E esse é, um- isso é uma citação profunda, que está muito arraigada na tradição judaica, que é a ideia de que a providência divina, o alto aí, os céus, é Deus, né? É uma maneira de se referir a Deus, de que ninguém desempenha qualquer atividade aqui nesse mundo se não lhe for dado uma porção pelo alto. E que a porção de cada um não toca a do outro. Ela contribui, mas não toca. Ou seja, aquela atribuição, aquela responsabilidade é de cada um. Mas o mais importante, João Batista está citando isso porque havia uma compreensão naquela época de que a ninguém é dado o direito de retirar a atribuição que o outro tem e que lhe foi dada pelo alto. Então, esse é um primeiro ponto aqui. Porque eu acho que o maior desafio do encarnado é ele se lembrar de que não vai ficar como encarnado por muito tempo. Eu acho que esse é o maior desafio, né? É, então não quero que a minha fala seja mal interpretada, mas o destino do encarnado é a desencarnação, porque as nossas origens, a vida real é a vida espiritual. Então, nós temos uma vida imortal e diversas existências que têm princípio, meio e fim. O mais interessante disso tudo é que, a partir da grande contribuição do Consolador Prometido, pelas mãos de Kardec inicialmente, nós temos uma compreensão de mundo espiritual, de encarnação, de evolução espiritual, que outros grupos religiosos não têm. Então, nesse sentido, acho que nós somos detentores de um patrimônio espiritual que precisa ser preservado e que precisa ser vivido, ser divulgado, ser apresentado ao mundo, um patrimônio espiritual. E a partir desse patrimônio espiritual, nós sabemos exatamente de onde surgem os compromissos, né? De onde vem a autoridade de alguém para realizar algo, né? De onde vêm as missões, os compromissos e as motivações para a encarnação de A ou B, né? Vem do alto, vem do alto, vem do mundo espiritual, não vem do mundo corporal.
Se aquele que está encarregado de determinada missão está desempenhando, está cumprindo essa missão adequadamente, ah, aí é outra questão. Mas mesmo assim, ele terá que prestar contas ao alto, que delegou para aquele indivíduo, para aquele grupo, para aquela nação, a sua responsabilidade, a sua missão, né? Então é muito importante a gente dizer isso, porque não são instituições humanas que são responsáveis por conferir missões, né? Não são pessoas, não são grupos, não são autoridades, né? Não é a lei humana e não é nenhum encarnado que confere essa porção, essa atribuição espiritual. E nós estamos dizendo isso porque o que Humberto de Campos deixa muito claro na obra, eu acho que esse é o grande fio condutor, né, é que agrupamentos não surgem do nada. Agrupamentos surgem em razão de determinações superiores. E eu acho que uma obra complementar ao Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é o livro A Caminho da Luz. E no livro A Caminho da Luz, nós temos o privilégio de ter Emmanuel revisando toda a história, né? Não a história humana, mas, como diz ele, os ascendentes espirituais que estão por detrás da história humana, os ascendentes espirituais, e ele vai explicar muito bem, né, todo o investimento do alto e explica também todas as falências, todas as quedas, todas as falhas, todos os desafios e aqueles que foram encarregados de cumprir determinado objetivo e não conseguiram e falharam, mas mesmo assim o alto sempre prosseguiu conduzindo o trabalho evolutivo, né? Então, eu acho que nós temos condição de entender isso. Muito, muito, muito. Nos arquivos aqui desse estudo, que são os poemas, né, a respeito do Brasil, eu vi aqui um texto belíssimo, de 1934, publicado na revista Reformador, né? É, o texto é: O Brasil é a terra do Evangelho. Ele começa dizendo assim: não somente aos indivíduos se encontram designadas atribuições distintas no imenso cenário da vida. Bom, interessante isso, que é o tema da missão, é o tema da porção lá do João Batista, né? A ninguém é dado fazer nada se não lhe for, né? Ninguém pode realizar nada se não lhe for dado pelo alto. É isso aqui, atribuições. Também cada povo, cada país tem a sua missão a desempenhar, uma atividade específica a desenvolver em determinados planos evolutivos, né? Então, quem confere? Quem confere é o alto. Quem confere é a providência divina. É ela que determina, né? Então, as diretrizes, as ordens, não partem daqui, do plano dos encarnados, né? A direção não está aqui. A direção está no alto. E aí a mensagem continua. Eliminadas todas as questões de geografia política, que é o que mais nos impressiona como encarnados, porque como encarnados a gente fica praticamente escravo da geopolítica do mundo, né, o que é uma lástima. Então, eliminadas todas as questões de geografia política ou geopolítica,
É natural que o mundo, em suas expressões físicas, nada mais represente do que o patrimônio comum da humanidade. Olha isso. Então, para a espiritualidade superior, todo mundo é patrimônio da humanidade, patrimônio comum da humanidade. Todo mundo. A humanidade é uma só. E tudo que um país faça é patrimônio da humanidade. Né? Isso é importante. Né? Porque senão nós vamos começar a interpretar isso aqui da velha perspectiva do homem velho, egoísta, exclusivista, prepotente, arrogante, que quer abarcar os bens divinos só para ele. Né? Então, eu acho interessante essa mensagem aqui, porque está dizendo: olha, a cada país tem sua missão, mas entenda, essa missão é desempenhada a benefício da humanidade, a benefício da humanidade. A tarefa que é dada a cada país é em benefício da humanidade. Se essa missão está sendo cumprida ou não, aí é outra discussão. Quais os mecanismos que a providência divina tem para chamar a responsabilidade aqueles que foram encarregados de cumprir certas missões? É outra discussão, né? Mas o fato é que toda missão é conferida para incrementar o patrimônio da humanidade. E é importante a gente deixar isso muito, 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 muito claro. E a mensagem ainda conclui, né? Humanidade, herdeira presuntiva dos gloriosos destinos que o Criador lhe fixou na eternidade luminosa. Então, a humanidade terrestre tem um destino luminoso. Há um trabalho com a humanidade terrestre. Isso Emmanuel deixou muito, 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 muito claro no livro A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Nós estamos a caminho da luz. Por mais que nossos caminhos muitas vezes passem por precipícios, por vales da sombra e da morte, nós estamos a caminho da luz. A humanidade tem um destino glorioso. Bom, é, o que que nós estamos querendo aqui ressaltar com isso? Que a missão dada ao Brasil é para que ele incremente o patrimônio da humanidade. Então, não é uma missão exclusivista, não é uma missão egóica, em que ele vai construir algo para que só ele possa usufruir. Né? Então, é muito importante. Humberto de Campos diz isso de uma outra maneira. No concerto das nações, no concerto das nações, o que que significa isso? As nações são instrumentos de uma grande orquestra. Essa orquestra, esse concerto, com C, né? Embora muitas vezes a gente precise de um concerto com S, né? Mas esse concerto com C conta com diversos instrumentos, desses instrumentos são as nações. Mas a orquestra é a humanidade. A orquestra é a humanidade. Né? O Brasil está a serviço da humanidade. Isso é muito, muito importante, isso, muito importante. Né? E aí a mensagem diz assim: mas na luta de todos os dias, podeis observar a ação de cada uma das nacionalidades, trazendo ao edifício do progresso universal a sua colaboração particular e especializada. O problema é que hoje nós estamos tomados de um preconceito generalizado em relação a algumas nações. Né?
pelos desafios que elas passam, pelas lutas, né? Pelas dificuldades que elas têm que superar, pelas imperfeições que elas precisam corrigir, né? Mas é, quando a gente pensa na humanidade, nós temos que entender que a China tem uma missão, a Rússia tem uma missão, os Estados Unidos têm uma missão, o Brasil tem a sua missão, a Argentina, o Peru, o Chile, a Colômbia, a Venezuela, tá? Pô, todos têm sua missão. Nossa, mas como é que eles estão lidando com essa missão? Isso é outra questão, né? É outro estudo, né? Porque a providência divina que confere as missões tem seus recursos para cobrar os missionários, para corrigir os missionários, né? A fim de que o progresso geral não se perca em função da falha de um ou outro missionário. Mas quando a gente olha dessa maneira, a gente sai, eu acho que do primeiro desafio aqui, né? Será que nós que temos esse conhecimento espiritual, estamos sendo arrastados por preconceitos materialistas que estão tão em voga no mundo de hoje? Hum? Porque o mundo de hoje é o mundo das guerras, é o mundo dos extremismos, é o mundo da falta de humanidade, né? A gente vê se reacender com muita preocupação, né? O nacionalismo, o extremismo. Então, aqui é importante, e eu queria só fazer uma pausa para dizer isso. Toda vez que eu li o livro A Caminho da Luz, o Emmanuel dizia assim: ao século XX compete a separação do trigo e do joio e a preparação para o mundo de regeneração. E, na minha ingenuidade, eu falava, mas o século XX já acabou. O século XX já acabou. Eu olhava para aqueles elementos da Segunda Guerra Mundial, para o cenário político, econômico da Segunda Guerra Mundial, e na minha ingenuidade eu achava que aquilo tinha se encerrado, né? Hoje eu compreendo que o século XX só acabou no calendário humano. O século XX está mais vivo do que nunca. E eu sinto que nós ainda estamos em 1935. Porque todos os problemas, todos os desafios, todas as questões nacionais, internacionais, políticas e econômicas da Segunda Guerra Mundial estão vivas. Eu diria que estão mais vivas hoje do que antes, né? E veja, nós não podemos ser ingênuos de que os espíritos que ditaram essas mensagens não conheciam esse contexto político. Eles não só conheciam, como eles mencionam ele. A gente vai ver explicitamente aqui no capítulo 30 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Humberto Campos menciona, ele faz menção expressa às questões políticas, econômicas, sociais, né? Menciona. E é exatamente o que nós estamos vivendo. O mesmo problema do nacionalismo, a Alemanha novamente se erguendo, se militarizando, né? A Rússia com as suas questões de séculos, não é? A China que entrou com força no concerto, né? Que se integrou aí ao concerto, a questão americana, América do Norte, né? Então nós estamos, está tudo aí de novo.
Tá tudo aí de novo, né? E correndo o risco da gente viver as mesmas experiências da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto de lembrar que, por exemplo, nosso lar, André Luiz está descrevendo as atividades no mundo espiritual em plena Segunda Guerra. Milhares de pessoas morrendo na guerra e chegando ao mundo espiritual, né? E isso é importante a gente atentar para isso, porque são os mesmos problemas, as mesmas ideologias, né? Os mesmos pensamentos, os mesmos extremismos. E, infelizmente, o mesmo predomínio do homem material sobre o homem espiritual, né? A humanidade abandonando o seu patrimônio espiritual para confiar apenas no seu patrimônio material, que isso é o mais assustador, né? E aí a mensagem continua. Muitas vezes, tentando elucidar o vosso entendimento, temos asseverado que o Brasil é a terra do Evangelho. De fato, em nenhum outro país se trabalha com mais fervor pela renascença do cristianismo, na sua pureza das origens, como nas plagras brasileiras. Pelo seu caráter nitidamente pacifista, foram os filhos da antiga Santa Cruz os escolhidos para a mais grandiosa das tarefas. Ó, a de conduzir. Agora, isso aqui é importante, ó. A de conduzir por entre os povos esgotados pelas lutas tigrinas, oriundas de ódios raciais, o estandarte bendito da crença pura. O único fator do reerguimento moral das coletividades, prejudicadas no mais íntimo das suas organizações pelos abusos a que se entregaram muitos daqueles que vieram ao mundo incumbidos de lhe proporcionar uma parcela de evolução espiritual. Ou seja, o mesmo problema de sempre. Missionários falidos, missionários da política que falham, missionários da economia que falham, missionários da literatura que falham, missionários da educação que falham, missionários da religião que falham, missionários que falham, né? E se entregam a abusos, deixando de entregar à humanidade a parcela de evolução espiritual, né? Então, nós temos feito um exercício, né? E agora eu passo mais especificamente para o capítulo 30 do livro. Nós temos feito um exercício que é o exercício de não nos perdermos no burburinho dos encarnados, ou como diz o poeta Drummond, no burburinho das gentes, né? Tem um poema do Drummond que diz assim: eu caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem, eu vejo a todos e saúdo velhos amigos. Coisa linda, né? E é, você passeia pelas ruas da Rússia, não me veem, mas eu consigo saudar um Leon Tolstói, né? Eu passeio pela China e consigo saudar o Confúcio, Lao Tse, né? E passeio por tantos lugares, né? A gente passeia pelo mundo inteiro e saúda os amigos, por quê? Porque todos esses missionários que encarnaram em todos esses países deram um contributo para a humanidade, não só para os seus países, para a humanidade, né? Então eu gosto muito disso. Eu caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem,
eu vejo a todos e saúdo velhos amigos. Eu acho que essa deveria ser a nossa atitude de pátria do Evangelho, né? E não nos perdermos no burburinho das gentes, no burburinho dos encarnados que, que estão sendo hipnotizados pelo canto das sereias do materialismo. O canto das sereias do materialismo que se manifesta na política, na economia, na religião, nos costumes, em tudo, né? E aí a gente chega uma hora que a gente parece que esquece que é espírito imortal, né? Chega uma hora que a gente esquece até de onde veio, né? Uma música a letra do Ronaldo Bastos, a música do Beto Guedes, Olhos de Jade, né? Ele começa, a letra começa assim: sou um rei sem palácio, não dá nem para contar de onde vim. As nuvens que passam esperam por mim. Olha isso, né? Não dá nem para contar de onde eu vim, né? Não dá nem para contar de onde nós viemos. Espíritos imortais, uma jornada espiritual, né? E nós não podemos esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque, em virtude de vários fatores que eu acho que esse grupo aqui estudou, porque lendo cada capítulo do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, isso já está bem estudado. Em função de vários fatores sociais, econômicos, políticos, religiosos, o Brasil reuniu uma mescla que tornou possível a eclosão da religiosidade, né? Nós não estamos dizendo que essa religiosidade ela é uniforme, né? Que nós temos manifestações, desde manifestações mais infantis de religiosidade até manifestações sublimes de religiosidade no Brasil, né? Mas o fato é que há uma florescência de religiosidade, né? E quando a gente caminha pelas ruas do mundo, a gente aprende a valorizar isso, né? Eu tive, por exemplo, fazendo uma palestra no Canadá, em Montreal, né, que é a parte canadense de fala francesa, né, Montreal, né, na verdade. E Montreal viveu momentos históricos muito difíceis, porque a, a, as falhas religiosas, né, as dificuldades religiosas foram imensas, né? A igreja lá praticou horrores, né? E aí a população ficou traumatizada e hoje, em Montreal, no Canadá, os maiores palavrões, os palavrões mais pesados, são palavrões religiosos, né? São palavras religiosas. Então, aquilo que para a gente é assim, tão natural no Brasil, você vê um católico conversando, um evangélico, um espírita, lá você tem que tomar cuidado com certas palavras, porque, é, por exemplo, hóstia é um palavrão, é um palavrão. Então, que situação, né? Para a gente refletir. Refletir naquilo que a gente estava lendo aqui da mensagem.
Vêm os missionários, eles falham, as instituições recebem delegações do mundo espiritual e acabam falindo, e nessa falência elas causam um grande prejuízo que você vai precisar de muitas décadas para poder restaurar, para poder restaurar, né? Então, aqui nesse capítulo, ele fala exatamente isso, né? Ele começa dizendo, olha, Brasil, com uma república, conhecendo o direito, né, pelo menos a racionalidade, né, quando o mínimo de racionalidade vem para a vida política e econômica, né, a- as falanges do infinito começam a concentrar os seus esforços, concentrar, não é que elas abandonaram, né? Inclusive aqui é dito isso. Não é que a questão política e econômica foi abandonada, não, mas elas começam a concentrar os seus esforços no desenvolvimento da obra de Ismael, né? E que é importante que o compromisso de Ismael é com o Evangelho, né? Porque senão a gente fica achando que Ismael é um pássaro que o Espiritismo colocou na sua gaiola, né? Ismael está a serviço do Cristo e do Evangelho, né? Então, aí ele fala, os maiores eventos políticos não deixam de ser acompanhados pelos mensageiros do bem e acompanhados, às vezes, com a mesma tristeza que nós acompanhamos, é óbvio, né? Mas como eles dominam as causas e eles sabem exatamente a origem das coisas, eles acompanham com muito mais serenidade do que nós, né? Esse é o ponto, né? É, mas o que nos chama atenção aqui, já no item 4 desse capítulo, é quando ele diz assim, porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima, e com o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acastelar-se na sua posição de pátria do Evangelho, criar um castelo, embora a época, embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. Então, ele está deixando claro, todos os sistemas sociais, todos os sistemas estão decadentes. Não é um ou outro, não, são todos, né? E nós estamos vivendo de novo, ele está usando a palavra meiga aqui, autarquia, o quê? Para retorno do absolutismo, de novo, né? E aí ele fala, o maior problema é o da educação nacional, para que os filhos de outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim, absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Eu acho que esse capítulo, esse parágrafo, ele parece enigmático, mas ele dialoga com o capítulo, salvo engano, 5, em que Ismael recolhe todos aqueles espíritos falidos do velho mundo, especialmente da Europa, e traz para o Brasil, para encarnar no Brasil. Agora, veja, que experiência que esses espíritos tiveram lá na Europa, né? Com cruzadas, Inquisição, Revolução Francesa, que experiência que foi, né? Não foram experiências
do Evangelho, né? Não foram experiências do Evangelho. Então, o que que Humberto de Campos está sugerindo aqui? Ó? Fala, olha, cuidado. Cuidado que se nós não tivermos um trabalho de educação moral, né, esses filhos vão, olha aqui, reviver suas taras. Tara, né? Eu gosto do Humberto Campos, que ele é bem direto, né? Porque é quase que uma tara. A palavra tem uma conotação sexual, né? Mas é isso mesmo. A gente vê hoje um fanatismo político, fanatismo sociológico, ideológico, que parece uma tara sexual. O espírito fica completamente enceguecido, né? Completamente cego. É uma tara, né? E aí tem de tudo, né? Tem gente querendo reviver as cruzadas, tem gente querendo reviver os templários. É importante, gente. Olha isso. Hoje nós temos movimentos no Brasil tentando reviver os templários, as cruzadas, a Inquisição, a Revolução Francesa, né? Todos com suas taras. A educação moral é o antídoto para isso, né? E aí ele dá, apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, nenhum país do mundo pode viver independente da comunidade internacional. Parece. Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos de troca. E todas as guerras quase sempre têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. Olha que coisa atual, né? Só que isso aqui foi escrito o quê? Né? Parece que está falando hoje, né? Aí ele entra por outras questões, né? Ele diz explicitamente: não nos deteremos para falar, depois da República, de quantos se encontram ainda no cenáculo das atividades e feitos do país, porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita na iniciativa dos empreendimentos dos vivos. Então ele não quer falar de político que ainda está encarnado, de alguém que ainda está no desempenho da sua missão, ainda que falhando nela. Por quê? Porque aí eles, espíritos, estariam fazendo uma intervenção indébita. Aí eu chamo a atenção para aquele trecho que eu iniciei minha fala, o trecho de João Batista. Ninguém pode fazer nada se não lhe for dado pelo alto. E qual que era a lição? Nenhum de nós tem o direito de fazer com que o outro preste conta da sua missão. Quem faz isso é quem concedeu a missão, né? E aí ele vai emendar. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, porque quando a gente olha para os missionários falidos, a gente quer só justiça. Só que olha aqui, Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. Então é o Cristo que vai. A pessoa vai ter que prestar conta para o Cristo, não é para a gente. Né? E não adianta a gente se inflamar da nossa tara de justiceiro, porque infelizmente, gente, nós vivemos
nas nossas últimas 30, 40, 50 reencarnações, nós vivemos a tara do justiceiro. Justiça com as próprias mãos é o nosso grande perigo, né? E aqui ele está deixando claro. Quem coordena todos os missionários da humanidade, incluindo os do Brasil, né? E aqui de missionários eu estou falando todos, porque cada um tem uma missão, né? Não se mede a missão pela sua relevância da mídia, né? Todos têm, mas todos vão ter que prestar conta para Jesus, né? E o coração dele está sempre pleno de misericórdia e justiça, né? Agora, olha que interessante. Humberto de Campos, já naquela época, porque eu acho que a época de hoje está repetindo ipsis literis a época da Segunda Guerra, né? Já disse isso. Ele diz assim: o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. E cabe aos bons operários do Evangelho concentrar as suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. O que admira é o operário do Evangelho cair no canto das sereias das ideologias novas. Isso é que é assustador, né? O operário do Evangelho sair do arado, porque ele foi chamado para quê? Para qual trabalho? Está dito aqui. Esclarecimento das almas, não é esclarecimento de encarnado. Esclarecimento de encarnado as instituições humanas vai fazer. E quem vai esclarecer as almas, os espíritos imortais? Quem que vai educar o espírito? Quer dizer, essa tarefa é dos operários do Evangelho. Agora, se eles abandonam a tarefa para se entregar a ideologias, aí o trabalho se perde, né? Aí o trabalho se perde, né? E Humberto de Campos ele já vai direto, para não ter dúvida. Todas as fórmulas humanas, dentro das suas concepções, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias, né? Então não adianta eu ficar idolatrando teórico da economia, teórico da política, teórico da sociologia, que hoje também está acontecendo, né? Estão querendo pegar o Evangelho e o Espiritismo para que ele seja escravo de teorias sociológicas, teorias econômicas, teorias políticas, quaisquer que elas sejam. Mas o que o Humberto Campos está dizendo é, por mais que elas sejam é, alevantadas, elas são perecíveis e transitórias. Virão outras melhores. Por quê? Porque nos mundos superiores, o sistema econômico é totalmente diferente de tudo que existe na Terra. O sistema político é completamente diferente de tudo que existe na Terra, né? As questões sociais são completamente distintas de tudo que existe na Terra. E é claro, porque não faz sentido um mundo de expiação e prova produzir algo superior ao que existe no mundo de regeneração. Não tem sentido um mundo de expiação e prova produzir algo superior ao que existe no mundo ditoso, né? Sendo mais explícito, né? Não é nem capitalismo, nem socialismo. Não é nada do que existe na Terra, porque tudo isso é perecível e transitório. O que existe nos mundos superiores é algo muito superior a isso.
Nós somos alunos ainda e não estamos nem na metade do caminho. Nós saímos do mundo primitivo, viemos do mundo de expiação e prova, e a gente quer produzir a, a resposta. Nós queremos produzir aqui no mundo de expiação e prova a solução para todos esses problemas. É muita pretensão, né? É isso que ele está dizendo. Cuidado. Todas as fórmulas humanas, dentro das suas concepções, por mais alevantadas que se afigurem, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas. Quais são as alternativas da política hoje no mundo? Ele vai falar aqui: o direito da força e a força do direito. Né? Embora, especificamente agora, em 2025, no mundo, o que está predominando? O direito da força, a lei do mais forte. E isso não pode, isso só pode ser transitório, é óbvio. É óbvio. É óbvio que essa situação não é permanente. É óbvio que essa situação não se sustenta. Né? O que o operário do evangelho não pode fazer é se perder nisso. Esse é o ponto. Né? Então vai ficar oscilando até que o planeta possa atingir uma relativa perfeição social com a cultura generalizada. Relativa perfeição social. Por quê, gente? Perfeição social só no mundo celeste. Por quê? Porque perfeição social exige indivíduos moralmente perfeitos. Só por isso. Né? Então, nós temos que ansiar por uma relativa perfeição social. Né? Não é o que está aí, é óbvio, tem muito trabalho a ser feito, e compete aos operários do Evangelho. Veja, que nós temos os outros operários, tem os outros que encarnam com missões específicas, não vamos menosprezar. Então, se o espírito nasceu com uma missão na economia, deixa ele fazer o trabalho dele. Porque quem designou ele para a missão foi o Cristo, não foi você. Né? Aí ele diz assim, ó, a ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, repousando os seus feitos na areia insável das convenções humanas, que é o que nós estamos vendo. Só o legítimo ideal cristão. Então, eu gosto disso aqui, gente. Ideal cristão. Nós trabalhamos alimentados por um ideal. Um ideal. Porque não tem nada na Terra, por enquanto, que corresponda ao que a gente anseia. Então, só o legítimo ideal cristão, conhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o humano, espalhando com os seus labores e sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Então, cristãos, essa sociedade ainda não é a nossa. Nós ansiamos por uma sociedade do futuro.
Só que nós sabemos que o reino do Cristo ainda não é deste mundo. Então nós não somos ainda pertencentes a este mundo. Não, não é por essa sociedade de agora que nós trabalhamos. Nós trabalhamos por uma sociedade do futuro, por uma Jerusalém que é do alto. Eu preciso dizer isso com muita força. Eu não estou a serviço de nenhuma instituição do mundo, nem espírita. Eu sirvo a elas, mas eu não estou a serviço delas. E olha que muito dirigente de instituição parou de conversar comigo por eu ter dito isso. Eu não estou a serviço de nenhuma instituição humana, porque a sociedade que eu sonho, a do futuro, ainda não é deste mundo. Nós trabalhamos com o legítimo ideal cristão. Nós temos um ideal cristão. Só que ser cristão é um negócio perigoso, porque você tem que ser o primeiro a dar exemplo, né? Então aqui ele está dizendo assim, com seus labores e sacrifícios. Então a gente tem que trabalhar e tem que fazer sacrifício para poder regar as sementes dessa sociedade do futuro. É isso. É. É por isso que eu não me encanto por nenhum político, por isso que eu não me encanto por nenhuma proposta que está aí, gente. O único que me encanta é o Cristo, que infelizmente foi trocado por Barrabás, que não era um ladrão. Barrabás era líder de um movimento político em Israel. E eles preferiram libertar um líder político que tinha uma proposta humana para Israel e crucificar o Messias, o enviado de Deus, né? Então, eu não vou fazer isso de novo, né? Na Israel dos nossos corações, na Israel dos nossos corações, na Jerusalém dos nossos corações, que Barrabás seja preso e Jesus seja libertado, né? Nós trabalhamos para o legítimo ideal cristão, conhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Nós estamos construindo a sociedade do futuro, conhecedores dessas grandes verdades que todos nós aqui somos. Supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra. Eu gosto do Humberto de Campos, que ele não poupa a palavra. Nós somos vermes, rastejando, né? Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso. Porque o maior perigo para a obra é a dispersão, é o afastamento, é o sectarismo, é a falta de união. Então, que ele possa reunir o material disperso e a pátria do Evangelho
mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. É isso, gente, que eu queria compartilhar, né? Ei, Haroldo, obrigada. Acho que é isso mesmo, né? O ideal, o ideal. E ainda no Lê. texto do, eu estava lendo junto com você e queria comentar as coincidências que não são, né? Foi esse texto que nós escolhemos para a prece de abertura do encontro, quando a gente estava aqui com os trabalhadores em off, né? A gente Poxa abriu aqui vida. os poemas e dissemos assim, ah, vamos escolher esse texto. E agora, por coincidência, né, por inspiração mesmo, o Haroldo escolheu o mesmo texto, né? E lá no 8 e no 9 ele vai dizer isso, né? No 8 e no 9 não, no mesmo texto do Bittencourt Sampaio, ele vai falar no 10 o leme está no amor de Jesus, pairando Isso. acima de todas as discórdias dos povos, acima Eita. de todas as questões que infelicitam o mundo, onde a existência é um lampejo fugaz. Aí depois ele faz um chamamento aos espíritas: univos cristamente, atentos à sublimidade do vosso mandato. Não é sem razão que os desencarnados reconhecem no Brasil a terra do reflorestamento do Evangelho. Sobre a bênção das suas estrelas, ouvem-se hinos de redenção e de paz, entoados por aqueles cujos pensamentos luminosos interpretam a vontade e a misericórdia do Cordeiro. Entidades boníssimas preparam, com carinhosa solicitude, o seu grandioso porvir. Que todos vós saibais compreender a confiança daquele que derrama sobre o mundo as luzes de suas graças, trabalhando todos mediante o testemunho da fé, para que desabrochem aos corações as flores da crença e da paz, elementos basilares da anelada concórdia humana. O Bittencourt Sampaio nos trouxe no Reformador em 1935. Eita, tá? Parece que está falando hoje, né? É. Então agradecemos ao Haroldo, obrigado, irmão, pelas palavras, pelo bom ânimo. Fique à vontade, porque o Haroldo está há 2 horas, né? Ele acordou cedinho, era 7 da manhã, ele acordou bem cedinho para nos trazer essas reflexões de encerramento, e por aqui nós vamos caminhando também para o nosso encerramento de toda a programação. Mas fique à vontade, tá, Haroldo? Bom dia e receba o Ô, nosso gente, abraço um abraço. apertadinho. Bom dia. Com Deus, gente. Com Deus. Que alegria participar. Fique Obrigada. com Deus. Tchau. Tchau.